tudo bem? O meu nome é Facundo Guerra. Eu tenho esse nome esquisito porque eu sou argentino. Vim da Argentina, da Argentina para o Brasil ainda muito pequenininho. E eu não quero ficar falando muito sobre mim, porque eu não sou o tipo de pessoa que vai ficar aqui falando me, myself and I o tempo inteiro, falando, olha como eu sou incrível, eu fiz isso, eu fiz aquilo, olha aqui meus exemplos de sucesso, olha como isso aqui é grande. Eu não quero fazer isso na orelha de vocês. Suponho que vocês vão ter a quantidade, uma dose elevada disso hoje em dia, no dia de hoje exatamente. Mas então eu quero falar, é exatamente por isso que eu mudei um pouco minha apresentação quando eu estava vindo para cá. Eu quero falar como eu monto as coisas. Sou empreendedor, vou me apresentar antes disso. Fiz engenharia de alimentos na Mauá. Depois eu fiz jornalismo na PUC. Depois do jornalismo eu fiz ciência política, mestrado e doutorado na PUC também. E no meio desse caminho eu fiz muito curso de história da arte, história do cinema. Apesar de eles não terem formação acadêmica, eles me formaram como humano. Eu nunca tive vontade de empreender na minha vida. Eu sou um homem da década de 70. E na década de 70, a minha geração ela não era educada ou mesmo estimulada a ser livre. A gente era estimulado a ter um emprego. Então você vai estudar para ser advogado, médico, engenheiro, e eu, cumprindo o destino manifesto da classe média, fui ser engenheiro. Porque eu também não sabia, na verdade eu queria ser arquiteto. Eu era louco para ser arquiteto e meu pai um dia virou para mim e falou assim, olha, eu venho de uma família de classe média baixa da Argentina, meu pai era médico do trabalho, minha mãe secretária e vendedora ambulante. E aí, dentro daquela história, sobreviver, ter uma família e cumprir com todos aqueles pontos-chave daquilo que a gente chama de ser bem-sucedido, que é ter um carro, comprar seu apartamento, formar uma família, eventualmente viajar para os Estados Unidos a cada 2 anos, um dia ser diretor, aí trocar de carro a cada 2 anos. Todos esses pontos-chave de uma existência bem-sucedida, eu não ia conseguir ter se eu fosse arquiteto. Então, vá ser engenheiro, gostava de exatas, fui ser engenheiro. E eu também nunca quis ter meu próprio negócio. Hoje a gente tem um monte de palavras vazias, que vocês também vão ouvir algumas vezes hoje, tipo disruptivo, empreendedor, mindset, pensar fora da caixa, inovação e criatividade, que são outras palavras que a gente precisa falar o que elas significam, sucesso. Essas palavras que no final das contas a gente cresceu repetindo, ou pelo menos me formei como profissional repetindo essas palavras, eu não tinha essa palavra de ser empreendedor, eu tinha que ter um emprego. Então a primeira coisa que eu fiz foi ser empregado, fui trabalhar na Tetra Pak, que é uma empresa que faz caixinha de leite longa-vida. Depois eu fui trabalhar na American Express cumprindo a tabelinha. Olha, primeiro eu fui ser estagiário na Tetra Pak, terminei minha faculdade de como engenheiro de alimentos na Mauá, fui trabalhar como estagiário na Tetra Pak, fui para a Suécia, morei lá 1 ano, narrativa perfeita. Fui para a Suécia morar 1 ano, volto para cá, vou ser um primeiro trainee do programa de trainees da American Express, que estavam começando aqui no Brasil, um programa de trainees que tinha dentro do programa de trainees uma expatriação para os Estados Unidos. Dentro do programa de trainees, inédito. Fui ser trainee, consegui passar, venci essa fase dura da vida de você tentar ser trainee. Comecei como trainee, fui morar nos Estados Unidos 1 ano, voltei para cá e fui trabalhar na melhor empresa que eu poderia ter trabalhado na minha vida. Se chamava American Online, que era um provedor de internet. Eu fui o 5º funcionário contratado pela American Online. E eu vou dizer para vocês, trabalhar com internet no começo dos anos 2000 era mais da hora do que trabalhar, sei lá, na parte de pesquisa do Google hoje, ou trabalhar no Instagram. Porque a gente estava literalmente construindo um território novo. Esse território hoje já se encontra definido. Eu sou um filho da fratura. Metade da minha vida eu trabalhei offline, né, porque também não existia online naquele momento, e a outra metade eu tive essa assistência dupla, real e virtual, né, porque hoje em dia a gente vibra nessas 2 dimensões. Real e virtual se misturam o tempo inteiro. E é sobre isso que eu vou falar daqui a pouquinho. Sobre isso que eu vou falar daqui a pouquinho. E aí, eu tinha essa vontade de trabalhar com construção de futuro. Porque não tem nada mais interessante nessa vida do que você ajudar a construir futuro e não ser tragado por ele. Você pavimentar o futuro. A gente pensa que o futuro ele não existe. Aliás, quem me corrigiu isso foi minha filha de 6 anos anteontem. Eu estava numa conversa, ela virou para mim e falou assim, futuro. Eu falei, eu temo pelo futuro. Aí minha filha olhou para mim e falou assim, pai, não existe futuro, só existe agora. E é verdade, porque o futuro é parido e gestado sempre no presente.
Você liderar, ou você dizer para onde vamos caminhar enquanto humanos, numa dada direção, é uma das coisas que podem mais marcar a vida de alguém. E trabalhando com a internet no começo dos anos 2000, eu tive um sabor dessa experiência de você pavimentar futuro, de você construir futuro. A internet naquele momento ia nos salvar. Era muito estranho, porque eu fiz inclusive minha pesquisa de mestrado sobre a internet, e ela tinha uma característica meio utópica, livre, o novo mundo, as nossas vidas se digitalizariam, e de repente tinha cartório online que valia R$1 milhão. Eu trabalhava dentro da American Online com desenvolvimento de novos negócios para conteúdo, por isso que eu fui fazer jornalismo. E naquele momento, todo o business plan que chegava no meu colo valia R$1 milhão. Todo. Eu nunca tinha visto um business plan que não valesse dezenas de milhões de reais. Hoje em dia, quando me falam, mas você faz business plan dos seus negócios? Eu falo, oi? Business plan de negócio? É uma das coisas que eu não consigo imaginar como que a gente faz um business plan hoje que vai dizer para nós mesmos se aquele negócio vai parar em pé ou não. Eu vou entrar sobre isso daqui a pouquinho, eu vou falar sobre esse assunto também. Então eu fui trabalhar na American Online e um belo dia fui demitido. E esse pode ser o melhor estímulo para você empreender na sua vida. Outra coisa que falam, e eu já falei muito também, foi sobre propósito. Ah, não, porque você tem que ter um propósito, você precisa saber qual que é o seu propósito antes de começar. O primeiro propósito é colocar feijão na mesa. Aí a gente começa a falar de propósito depois que as suas necessidades materiais mais elementares tenham sido atendidas. Depois disso, você vai tentar articular uma narrativa de propósito que vai te ajudar a tomar decisões sobre determinados campos do teu negócio. Então, naquele momento que eu fui demitido, ser empreendedor não era uma alternativa. Imagina, eu tinha começado a empreender, eu nunca tinha procurado emprego na minha vida, sempre tinha saltado era mimado, ganhava muito mais do que eu merecia com 28 anos de idade, tinha 15º, 16º, 18º, 20º salário, bônus de uma empresa que não fazia lucro, o que era uma coisa enlouquecedora, a empresa não fazia lucro, no entanto os bônus chegavam de até 12 salários, papéis na bolsa que valiam centenas de milhares de dólares, mas que eu não podia exercer, só podia exercer depois de 5 anos de casa, carro importado na garagem, e eu não tinha nem 30 anos. Vocês estão encontrando alguma semelhança com o mundo de hoje? A história se repete em alguns ciclos. O que a gente está vendo, por exemplo, com os unicórnios, que é uma outra palavra que também as pessoas amam dizer, que as pessoas estão falando com as mega empresas Uber, e a gente fala, não, é tipo Uber mais. Eu adoro quando falam para mim, é tipo Uber mais. Agora estão falando, é tipo Airbnb, mas, para explicar qualquer coisa. Uber, WeWork, a WeCompany, eles tinham uma avaliação acho que a WeWork tinha uma avaliação de 42 bilhões de dólares, se não me engano, e do dia para a noite, por causa de quebra da confiança na empresa, nessa empresa, começou a valer 12, 11, 9, não vai mais fazer IPO. Que tipo de empresa é uma empresa que depende da fé do outro? Então, esse capitalismo que a gente está vivendo nos dias de hoje, inclusive o empreendedorismo, por um outro lado, está virando uma profissão de fé. Por isso que a gente vê a emergência dos coaches ou dos pastores de negócios que falam sobre seus negócios, porque você precisa ter fé em si mesmo. Se você acreditar em si mesmo, você vai chegar lá. Acorda às 4 da manhã e acredita, porque o teu negócio vai parar em pé. Eu tenho a fórmula para você ganhar R$1 milhão. Siga meus 6 passos para ser bem-sucedido. Vocês acreditam que alguém que tem a fórmula para fazer R$1 milhão vai vender isso a R$30 numa livraria, num livro mal escrito? Não faz o menor sentido. São pessoas que nunca montaram nada e que pensam que sucesso é muito relativizado e muito dependente de dinheiro. Eu vou dizer uma coisa para vocês, como empreendedor, eu fiz muito dinheiro, eu perdi todo esse dinheiro. Eu refiz uma parte do dinheiro, eu perdi de novo, eu refiz de novo, perdi de novo e estou me refazendo pela 4ª vez. E eu sou super bem-sucedido. Eu me considero uma pessoa, assim, muito bem-sucedida. O primeiro indício de ser bem-sucedido eu estou falando para vocês. Eu estou aqui nesse palco e estou falando e tem gente me ouvindo. Isso me honra muito, de verdade me honra muito. O segundo indício, eu posso ver minha filha crescer. Terceiro indício, eu sou livre, dentro de uma certa liberdade que o capitalismo nos proporciona, eu me considero livre para poder falar
cada coisa que eu estou pensando. Eu não estou tentando agradar ninguém, eu não estou tentando construir inimigos, eu estou sendo verdadeiro num mundo que ninguém mais é verdadeiro com absolutamente nada. Não existe mais. A gente está vivendo no mundo da pós-verdade. A gente já não sabe mais o que existe e o que não existe. A gente está vendo emergência de deepfake por inteligência artificial. A gente está vendo, outro dia eu vi o Obama discursar e ninguém conseguia distinguir entre a voz do Obama e a voz da inteligência artificial. A gente está vivendo num mundo de alucinações, dentro de pesadelos, dentro de sonhos. É quase um Inception. Enfim, antes que eu desvie muito do caminho, vou voltar para a minha narrativa, vou e abro meu primeiro negócio que se chamava Teodora. Quando eu montei meu primeiro negócio, esse negócio desapareceu em menos de 2 anos, levando todas as minhas economias. Eu só fui empreender porque eu estava sem grana, e eu tinha um pouco de dinheiro do meu FGTS, e eu falei, pô, se eu tentar voltar para uma empresa, provavelmente eu vou perder, vou ter que retroceder 5 casas, né? Porque ninguém vai me dar um trampo na mesma posição com o mesmo salário que eu tinha. Então eu vou empreender, vou abrir meu próprio negócio, porque senão, pelo menos a próxima recrutadora vai me achar corajoso e vai entender essa lacuna do meu currículo como um ato de coragem. Pô, pelo menos ele foi abrir seu próprio negócio, então volta para a corporação que agora eu te acolho. Então eu sabia que não ia dar certo, porque quantos negócios dão certo no país? Quem são os pequenos empreendedores que estão tendo uma vida relativamente digna a partir dos seus próprios negócios? Eu conheço pouquíssimos. Aliás, eu viajei ano passado pelo Brasil inteiro, fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, falando, e os relatos que eu vi eram desesperadores. Então, essa cultura do sucesso a qualquer custo, essa cultura da meritocracia, de que só depende de você, que você precisa ser maior, melhor, mais rápido, essa cultura da hipertrofia que nos colocou nesse momento histórico que a gente está vivendo hoje. Eu não quero ser apocalíptico, mas eu acho que a gente está vivendo e a gente não está olhando para isso, a gente está fingindo que não está acontecendo. O mundo está esquentando todos os anos e a gente continua consumindo e mantendo a nossa maneira de existir sem nenhuma modificação e ninguém aqui está falando de querer comer menos carne de segunda a sexta. Eu não vejo. A gente, no máximo, recicla o lixo, porque o vizinho vai ver, vai te criticar se você não colocar o lixo, se você colocar todo o lixo junto. Mas esse é o limite nosso. A gente recicla. O mundo está se afogando em plástico e a gente está achando que esse plástico está sendo reciclado. A gente sabe que não está. É uma grande mentira. Senão ele não estava parando no oceano. E a gente continua consumindo. Quer dizer, a gente continua fazendo as mesmas coisas que homens das gerações passadas, esses homens que nos colocaram nessa situação limítrofe. A gente viu aquele discurso daquela menina adolescente faz 2 semanas, e ela virou meme na internet, ela falando, como vocês ousam terem feito isso com a minha terra? Como vocês ousam terem nos deixado, nós, a geração que hoje tem 12 anos, ou da minha filha que tem 7, nessa situação limítrofe? Como vocês ousam terem exaurido tudo? E não fui eu também fui, porque eu tenho minha idade, mas foram homens de uma geração anterior à minha, que pensaram em hipertrofia, que pensaram em mais rápido, maior, que pensaram, quem é que quer ter uma Maserati? Para que um jato? Por que o indício de que você é bem-sucedido é você andar de helicóptero? Por que você precisa andar de executivo o tempo inteiro? Você tem alergia a humanos? Você já está sendo transportado a velocidades quase supersônicas entre um oceano e o outro, e você acha que você não pode ficar 12 horas um pouquinho espremido? O que é que está acontecendo? A gente chegou nesse momento porque a gente parou de refletir sobre os nossos atos. E eu estou falando tudo isso aqui porque eu não quero dar uma de Hakuna Matata, hippie. Não, a gente precisa abraçar a árvore e salvar o mundo. Eu não estou nem um pouco interessado em perder meus privilégios. Eu estou sendo super honesto, eu não acredito em altruísmo. Eu não acredito em gente que se diz boazinha, não acredito em gente que quer salvar o mundo, está todo mundo só preocupado com o seu. Eu gosto dos meus privilégios, só que tem aquele velho dito, perder os anéis para não perder os dedos. E eu acho que a gente vai perder os dedos daqui a pouquinho se a gente não se transformar. Daí que pequenas ações, inclusive montar negócios, tem que ser pequenos atos políticos. Então, voltando para a minha segunda quebra, eu quebrei meu segundo negócio. Quando eu quebrei meu primeiro negócio, eu tinha sido demitido. O primeiro negócio que eu tinha montado tinha quebrado em menos de 2 anos. Como vocês acham que estava a minha autoestima? Eu estava em posição fetal, debaixo do meu cobertor aos 30 anos, falando, acabou todo o meu dinheiro,
Eu fui demitido, quebrei meu negócio, eu devo ter 80 mil reais na minha conta, e aí? É óbvio que a culpa era minha, porque falavam para mim que eu era o único responsável pelo meu sucesso, falavam para mim que existia meritocracia, é óbvio que a culpa era minha. A minha autoestima foi embora junto com tudo isso, com todos os meus negócios. Eu fiquei, e é muito difícil quando você é empreendedor, porque o seu negócio, ele reflete diretamente quem você é. Logo, se seu negócio está mal, sua saúde mental vai para o saco. Eu sei disso na carne. Quantas vezes os meus negócios estavam indo mal e eu falava, a culpa é minha. Eu que não estou fazendo as coisas direito, eu que estou errado, e não é. Não é porque às vezes a gente nem foi preparado para ter um negócio, porque às vezes a gente quer ser ético, porque às vezes a gente está montando um negócio que não necessariamente seja montado em cima do cadáver de outra pessoa. E essas decisões custam dinheiro. Só que se você coloca dinheiro, porta-aviões, festas em porta-aviões, vê o cometa Harley de um avião, festas nababescas em clubes exclusivos, se você coloca o mundo nesse lugar, ele vai acabar. E obrigado por ter pensado na gente, viu? Porque grande parte desses homens sexagenários, que normalmente têm a cabeça branca, têm sobrepeso, são héteros e cis, esses homens que nos deixaram nessa situação, eles não pensaram que a Terra continuaria depois deles. Agora somos nós, os jovens, os relativos, nem sou eu mais jovem, que eu já estou na meia idade, são os mais jovens que têm que pagar esse preço de que a gente não pode mais tomar um sorvete sem pensar nas consequências disso. Não é justo. Não é justo, menos ainda com a minha filha, que todas as vezes que abre a água, corre para a torneira para fechar e fala, papai, está acabando a água no mundo. E é verdade, o que eu posso falar? Não vamos comprar porque tem plástico. Você tem razão, filha, não vamos comprar, tem plástico. Eu não posso falar para ela, quer comer carne? Putz, pai, mas carne faz mal para o planeta. Filha, vamos deixar para comer no sábado. Ela já não pode mais ter a liberdade da escolha que o consumismo me dava, pelo menos. Eu não era livre, mas o consumo me dava opção. E eu tinha a ilusão de poder ser livre. Agora nem eu sou mais. Nem esse consumo do sonho eu tenho. Mal, com a autoestima em frangalhos, eu vou e monto meu primeiro negócio, que é uma boate ali no meio da Rua Augusta. Chamava Vegas. Desde então eu montei 20 negócios. Montei boate, montei o Vegas, o Lions, o Yacht, o Panam, casas de show Blue Note, que é um clube de jazz na Paulista, o Zé Carniceria e o Cine Joia, centros culturais, o Mirante 9 de Julho e o Farol Santander, eu posso dizer que é uma parte de projeto meu, restaurante Riviera, que era com o chefe Alex Atala, bar, o Bar dos Arcos, que é o caso que eu vou mostrar aqui para vocês, que também não adianta nada eu ficar nesse monte de palavrório, ficar falando um monte de coisinha, se eu não mostrar na prática aquilo que eu estou falando. Se eu não falar só da palavra ou do verbo carne, não vale nada do que eu estou falando. Eu, pelo menos, estou pensando hoje em dia assim. Arcos, cinema, o drive-in. Agora eu estou montando uma arena para... Não é uma arena, na verdade é um templo geek e nerd com os caras da CCXP, que fazem Omelete, que fazem CCXP, Game XP. Então, eu estou montando um espaço, que eu estou pegando um cinema antigo e estou reformando para ele... Era o cinema, na verdade, mais importante da Cinelândia paulistana, Cine Ipiranga. E eu estou reformando esse espaço para abrigar esse novo território, esse novo mundo que são os games. Quer dizer, novo, relativamente novo, né? Porque eu jogava game quando eu tinha 10 anos. Mas que é um território estético tão... É a nova música para mim. Eu estou entendendo o game como um território estético tão interessante da cultura pop. E eu lido com cultura. Aí, na verdade, eu montei tudo isso. Mas o que eu faço? Eu faço palco. É isso que eu sei fazer. Não sei fazer mais nada, eu sei fazer palco. Quando você faz um palco, você tem uma noção espacial, porque no final das contas eu era engenheiro, mas virei arquiteto, apesar de eu não ter me formado como arquiteto, mas eu faço arquitetura na prática. Eu adoro arquitetura. Vocês não sabem, eu nunca tinha ficado um dia em Brasília. Nunca. Eu tinha vindo para Brasília várias vezes e eu nunca tinha andado por Brasília. Vocês não sabem como essa cidade me torceu por dentro. Impressionante, mas não vai dar para falar sobre isso agora, porque senão eu vou me desviar muito. Pelo bem e pelo mal, tá? Eu não estou falando que Brasília é só da hora, não. Tem um monte de coisa que também me deixou frio por dentro. Mas, enfim. E aí, falando de novo do Vegas, eu estava falando sobre os negócios. Eu faço palco. E aí, palco é essa coisa que tem um palco no centro, onde sempre fica um bartender, um DJ, uma banda,
um filme, uma obra de arte, o palco sempre tem alguém que está expressando sua visão de mundo. É por isso que a cultura e a arte são importantes, porque a gente precisa de empatia, a gente precisa de contato com o outro, porque somos muitos, vivendo em pouco espaço. Se a gente não entender quais são as dores e os amores da outra pessoa que está do nosso lado, a convivência é impossível. Por isso que a cultura e a arte são importantes, porque elas nos aproximam de uma outra vida, e quando a gente se aproxima dessa outra vida, a gente se olha no espelho. Hoje eu estava, por exemplo, no Museu de Arte aqui, do Niemeyer, que foi projetado pelo Niemeyer, e estava tendo um licorzinho da Bienal. Eles pegaram a Bienal de São Paulo, deram uma zipada, uma condensada e colocaram aqui. E eu saí de lá flutuando, porque aquilo que foi produzido, e olha, eu sei pouco de arte, eu não tenho nenhuma relação com a arte assim, cabeçuda, aquela arte teórica da história da arte, apesar de ter feito história da arte, mas eu não quero me apropriar de nada e mostrar, ler o texto do curador e falar, nossa, que profundo. Eu não estou muito me importando com o texto do curador, eu quero saber como aquilo fala comigo. E eu travei contato com pessoas tão interessantes que me ensinaram um pouco sobre mim. É difícil eu ficar impactado hoje, os meus 45 anos de idade, é difícil eu ficar impactado com as coisas. E eu fiquei muito impactado. Eu olhei para aquilo e saí de lá flutuando vindo para cá. E eu acho que é isso que a arte nos proporciona. Então eu sempre coloco um artista no meu palco. Quando eu monto um artista no meu palco, eu lido com o segundo palco, que é o palco em que vocês frequentam. E essa é a coisa mais legal de você. Isso para mim é ser bem sucedido. É você saber que você está montando um negócio onde os dramas humanos acontecem. Onde você saber que você está existindo mais para fora da vida das pessoas. Que você está tocando as pessoas de alguma forma. Isso é ser bem sucedido. Isso é que qualquer artista procura quando ele está produzindo alguma coisa. Não é transcender a morte. Não é escapar da sua existência material e existir através de uma obra de arte na vida de outras pessoas, nas memórias de outras pessoas. Não é isso que um artista procura quando ele produz? Pois é isso que eu encontro de uma forma muito diluída no meu trabalho. E sabe por quê? A coisa mais legal do Vegas, por exemplo, que foi a minha primeira boate, foi o fato de eu ter ganhado bastante dinheiro com ela? Foi, ganhei bastante dinheiro. Com esse dinheiro eu fiz outros negócios, eu fiz 20 ao longo dos últimos 15 anos, com uma taxa de sucesso de 80%. Então, eu como capitalista, e eu adoro o capitalismo, quero deixar isso bem claro, amo o capitalismo, amo fazer dinheiro, também quero deixar isso bem claro, mas eu comecei meus negócios quebrando e sendo demitido. Logo, eu sou traumatizado. A única coisa que eu sei fazer da vida quando eu vou abrir um negócio é reduzir risco. Esse é o nome do jogo, redução de risco. Tudo que eu faço é redução de risco. E daí surge inovação. Porque você está tentando, se você vai seguir os mesmos caminhos que foram traçados por outras pessoas, você muito provavelmente, hoje o capitalismo é um jogo de gigantes, de grandes corporações, não existe mais. Inovação está no pequeno, mas os grandes compram muito rápido, não vai mais existir unicórnio. Porque quando começou a aparecer um TikTok que está ameaçando o Instagram, vai e desenvolve no México um aplicativo idêntico ao TikTok e deixa ele secar. É a mesma coisa que aconteceu com o Snapchat, Instagram Stories. Instagram tentou comprar a Snapchat, quando o Snapchat disse não, Instagram foi e fez. É a mesma coisa que acontece entre GoPro e DJI. O capitalismo é um jogo hoje de titãs. Para nós, pequenos empreendedores, gente que está começando, que quer encontrar uma maneira de construir o novo, porque todo mundo fala que a gente tem que ser criativo. A gente precisa se expressar e ser criativo e ser original o tempo inteiro. Então, a gente que está procurando avidamente essa inovação, a única maneira que você tem, ela não está num dedo divino que vai te tocar o front e vai falar, crie, meu filho. Crie porque você é especial. A gente sempre olha para o cara do marketing como alguém especial. A gente olha para o cara do marketing e fala, não, esse daqui tem criatividade. E o cara de finanças, não, esse daí é meio racional, esse não consegue. Ih, juiz, advogado. Advogado não tem nada dentro além de Constituição. Não é assim que nosso preconceito fala? Médico. Também. Por quê? Porque a gente viveu numa era da especialização. Se a gente está o tempo inteiro estudando para uma coisa, a gente não sabe que o campo do saber ele é muito vasto, ele tem várias fronteiras, várias dimensões, que o saber ele não está preso numa só ciência, exatas, humanas ou biológicas. Montei meu primeiro negócio e aí, montando meu primeiro negócio, meu segundo negócio, meu terceiro negócio, quando eu estava no terceiro negócio eu falei, tá, eu faço uma coisa.
Ah, não, eu não terminei de contar qual que é a melhor coisa de ser bem-sucedido, que era a história do Vegas. Não era só o dinheiro. Eu conheço 10 bebês que nasceram por causa do meu negócio. 10 bebês. Eu sei o nome de 10 bebês que nasceram através do meu negócio. Inclusive a minha filha, que eu conheci na pista. A mãe dela eu conheci na pista do Vegas. Seria estranho eu conheci minha filha na pista do Vegas, né? Mas a mãe dela eu conheci na pista do Vegas. Quando isso aconteceu, eu sei 10 pessoas, 10 existências, 10 futuros, que por causa de um palco que eu montei, existiram. Eu conheço gente também que saiu de lá e morreu, porque bebeu demais e dirigiu quando não deveria ter feito isso. Também toquei a vida dessas pessoas para o mal. Mal talvez não seja a palavra certa, para o infortúnio. Então, tocar a vida das pessoas, existir nas memórias. Quando eu falo do Vegas, para a minha geração que tem 45, o que eu mais ouço é: ai, que saudade. Nossa, como era bom. Nossa, como a gente se divertia, como era legal. E as pessoas não têm saudade do Vegas. Elas têm saudade de quem elas eram na pista do Vegas. Elas têm saudade de si mesmas. É isso que é a nostalgia. E aí, o meu lugar é um disparador dessa memória. Então para existir mais além, e o meu lugar é o meu modo de expressar o mundo, porque eu estou no game da diminuição de risco. Enquanto eu estiver diminuindo o risco, eu vou continuar abrindo, porque todas as vezes... Por que a taxa de sucesso é alta? Porque eu estou o tempo inteiro, como que eu vou diminuir o risco? Como eu vou diminuir o risco? Nessa tentativa de diminuir o risco, eu acabo sendo bem sucedido, porque é o frame que está por trás de tudo que eu estou fazendo. Mais uma vez, porque eu estou no jogo do capitalismo. Então, ao longo dos anos, eu descobri uma pequena fórmula, que é muito particular, muito minha, de diminuição de risco na abertura do seu negócio. Muito simples, eu nunca estudei marketing, mas eu ouvia falar do Kotler. Todo mundo falava dos 5 P's do Kotler. Aí eu tive que escrever um livro, se chama Empreendedorismo para Subversivos, e literalmente eu tive que escrevê-lo, não foi lá uma opção racional minha. Aí eu escrevi esse livro pela Planeta, e eu falei: cara, eu tenho 3 meses para escrever esse livro, como que eu começo? E aí eu não sabia, eu falei: bom, eu sou professor, quando eu fiz engenharia, enfim, fui para ciência política, fui ser professor de redação num cursinho comunitário, pré-vestibular. Eu dava aula para alunos carentes que vinham da quebrada, para PUC, para ter aula, e eu dava aula de redação e de física. E eu sempre falava isso para eles: para você conseguir escrever, você tem que ler antes. Se você não aprende a ler, você nunca vai conseguir escrever. O que é mais terrível nos dias de hoje, isso que a gente fica apavorado, é que a gente tem que se exprimir, a gente é obrigado a se exprimir o tempo inteiro, a gente é obrigado a performar o tempo inteiro, a gente é obrigado a postar o tempo inteiro, a gente tem que ser criador, produzir, sendo que ninguém nos ensinou como se encharcar de outros mundos para depois você conseguir produzir. Ninguém produz algo do nada, as pessoas produzem a partir daquilo que elas metabolizaram. E isso que cria também essa tensão entre ser criador, ser inovador, ser criativo, e você insistir em me falar: então, se eu vou falar de inovação, eu preciso procurar onde que tem inovação. Jesus, onde que está a inovação? No primeiro livro, vou lá na cultura e me fala: olha, onde fica a parte de inovação? Tem uma prateleira inteira de gente te falando como você tem que ser inovador, mas fica correndo atrás do próprio rabo. Porque você não vai ser inovador pensando sobre inovação necessariamente. Você vai ser inovador olhando para outros campos da produção humana. Indo no teatro. O meu negócio agora, eu estou montando um novo negócio agora, que é um bar. O disparador do negócio foi uma exposição que eu visitei num centro cultural em São Paulo. Foi ali que eu falei: já sei o que eu vou fazer. E para reduzir risco, eu criei esse sistema que fala de 3 P's. O propósito, que é uma palavra completamente desgastada nos dias de hoje, que eu tenho até uma certa vergonha de falar sobre ela, mas que eu falei sobre ela há 3 anos, e então ainda me dou eu comecei a falar sobre isso quando eu escrevi meu livro tem 2, então eu pensei em 3. Então, naquele momento, a palavra ainda não estava tão esgarçada. Propósito, que você pode chamar de vocação, política e problema. Eu vou falar rapidinho sobre cada um desses conceitos, e aí eu vou entrar neles usando o meu lugar como exemplo, para materializar o que é propósito, política e problema. Propósito é quando você consegue... A primeiro propósito, colocar feijão na mesa, ponto. Vamos partir daí. Uma vez que você já está com feijão, está com 3 refeições durante o dia, um banho quente, um teto sobre a sua cabeça, e se você tem filha, está estudando em escola particular, porque infelizmente é uma realidade aqui nesse país,
A partir desse momento, tudo que você for fazer, dinheiro é importantíssimo para te dar o mínimo, para você ter uma existência que você julgue satisfatória, para você poder ter tempo, para você poder estudar, para você poder se refinar enquanto humano. Mas, além disso, você começa a ficar viciado em dinheiro. Então, tem um monte de gente que é viciada em dinheiro. As pessoas não gostam de ganhar dinheiro, elas são viciadas em dinheiro. Porque a corrida perpétua atrás do dinheiro, como se você fosse um Sísifo, te condiciona a ele. Aí, para você ter uma certa satisfação íntima, você faz o quê? Você compra coisas. E essas coisas que você compra, o jatinho, o helicóptero, o transatlântico, o porta-aviões, a Maserati, elas tampam um vazio existencial que você tem. Muitos homens, e o nosso consumismo ele é muito incentivado pela indústria, né? A nossa autoestima fica em frangalhos, porque a gente nunca é bonito o suficiente, nunca está bem vestido o suficiente, nunca está maquiado o suficiente. As mulheres, então, nunca está em boa forma o suficiente. Toda a indústria da cosmética está voltada para falar que as mulheres elas precisam se embelezar através de produtos químicos, e a gente não consegue se descondicionar disso. Então, esse é um ótimo exemplo de uma cultura, de uma indústria que constrói a necessidade de você não se sentir bem consigo mesmo. Não vou entrar nem nos antidepressivos e na indústria química, porque aí vai a um outro lugar. Mas a gente precisa consumir coisas. Então, para quê? Para tampar buracos existenciais. Esse sempre foi o método da elite. Aqui, pelo menos, na elite brasileira, né? As outras elites ao redor do mundo têm particularidades. Por exemplo, a elite europeia ela se diferencia dos seus pares com PhD. Então, você vai para a França, você vai conversar com 400, eu tenho doutorado em Sorbonne em filosofia. Uau! Você respeita, porque é difícil, eu falo isso de cátedra, é difícil tirar um doutorado. Então, o cara teve que produzir, escrever, ler, dedicar energia, dedicar tempo, dedicar 5 anos da sua vida para conseguir isso. Uma vez que você consegue, isso vai te diferenciar socialmente. Do outro lado, você tem a elite norte-americana, que se diferencia dos seus pares dando dinheiro em leilão. Né? Típico caso do Bill Gates, Zuckerberg, o Musk e assim afora. Todos eles têm suas fundações. Então, e a nossa elite, que é uma elite muito mais recente, ela se diferencia comprando Ferrari. Então é muito bonito que a gente vai, por exemplo, eu moro em São Paulo, tem a Avenida Brasil, que é muito mais estreita do que essas avenidas. Aqui seria divertido ter uma Ferrari, suponho. Deve ter algumas. Mas lá em São Paulo é 50 por hora. Então não faz o menor sentido você ter um bólido, é o ápice da engenharia humana para você andar 50 por hora. Não faz o menor sentido. E aí você vira de costas, tem o MUBI, a Avenida Europa, e eu levo minha filha para brincar no MUBI. O mais divertido é eu virar no banco assim e olhar a Avenida Europa, porque domingo, 3 horas da tarde, desfile de Ferrari, subindo e descendo a 40 por hora, e você normalmente vê um senhor obeso, careca, atrás do volante, que tem 60 anos mais ou menos. Normalmente você vê esse tipo de biótipo atrás de uma Ferrari, e você percebe que eles estão resolvendo algum problema, algum trauma de infância. Eu tenho vontade de abraçar. O que te fizeram? Por quê? O que aconteceu com você no meio do caminho? Como que você se desconectou das pessoas desse jeito? Posso te dar um abracinho? Porque eles só querem amor, eles querem atenção, gente. Eles não receberam um abraço suficiente. Entendeu? A culpa não é deles, é algum trauma que eles receberam. Enfim, e aí, quando você tem essa história do dinheiro como um fio condutor, você se transforma nesse senhor. Quando você tem um propósito, você sabe o que você está fazendo, mas não necessariamente você faz isso só por dinheiro. O dinheiro vira uma segunda ou uma terceira razão para você fazer as coisas. Eu gosto muito de dinheiro, mas eu me preocupo muito mais no longo prazo. Eu me preocupo com a minha filha, com o nome que eu estou deixando para minha filha, com o meu sobrenome. Vocês podem dizer que eu sou um ególatra, e eu até aceito. Mas, como as pessoas, o que me permitiu voltar para os meus negócios e me recuperar depois das 3 quebras que eu tive, uma até recentemente, foi o meu nome. E a confiança que as pessoas tinham que eu ia pagá-las e que eu ia honrar com a minha palavra, muitas vezes sem contrato. Eu não preciso muito de contrato para fazer negócios. Eu sou ingênuo nesse sentido, porque eu já levei muita pedalada por causa disso. Mas eu continuo achando que o meu contrato é a minha palavra. É um sinal, é até um jeito um pouco antigo de pensar. Está muito em desuso essa coisa da honra, da palavra e tudo mais. Mas é como eu fui ensinado. E é assim que eu me identifico e como eu sou. Ser desonesto para mim, que é um luxo que eu posso ter hoje,
porque se eu estivesse passando fome, talvez eu não criticasse quem pegasse um pão para alimentar sua filha. Hoje eu posso me dar o luxo de ser verdadeiro e ser honesto. Eu adquiri esse luxo com o decorrer dos anos. Mesmo porque eu não consigo converter dinheiro em coisas. Se você me der um saco de dinheiro, eu vou olhar para aquilo e vou falar assim, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou fazer mais um negócio. Porque eu gosto de colocar, mas eu não coloco um negócio para fora porque eu coloco um negócio para fora. Então, eu primeiro tenho um propósito, e o meu primeiro propósito, eu sempre encontrei lugares abandonados em São Paulo. Argentino chega no Brasil, na década de 80, auge da revanche boba Brasil-Argentina, que obviamente foi estimulada pelos militares. Então, argentino não era muito bem visto, é difícil ser argentino no Brasil, eu preciso falar isso em voz alta. Não é fácil, gente, preciso confessar que eu também tenho meus traumas. E aí, eu queria ser brasileiro e não me deixavam, na escola não me deixavam. Eu frequentava uma escola de elite, com bolsa, minha mãe era secretária, e não me deixavam ser brasileiro. Eu ia parar direto no cesto de lixo. O que eu fui ser? Paulistano. Minha mãe também, numa época difícil da nossa vida como família, ela é demitida e vai vender empanada. E eu ia com ela. Vai vender empanada no centro da cidade e começo a me deslumbrar com aquela arquitetura abandonada. Porque aquela arquitetura falava sobre São Paulo. São Paulo não tem identidade. A identidade de São Paulo é esse homem obsoleto, dinheiro, trabalho, poluição, carro, violência. É uma cidade que carece de identidade. As pessoas olham para São Paulo de uma maneira quase como se fosse uma serra pelada. E não, São Paulo é uma cidade que a paisagem dela... Aqui vocês têm muitos cartões postais. Vocês têm numa quadra mais cartão postal do que São Paulo, com 20 e tantos milhões de habitantes, tem na cidade inteira. A gente não tem cartão postal. Mas você sabe o que a gente tem em São Paulo? Paulistano. Paulistano de coração, que foi para lá, ou paulistano de nascença. E os paulistanos são os humanos mais interessantes do Hemisfério Sul. Me desculpa pelo provincianismo e arrogância. Sabe por quê? Porque, às vezes, quando a pessoa fica pequena na sua cidade natal, quando a sua sexualidade lhe expulsa, quando a religião do outro lhe expulsa da sua cidade natal, quando não digo arrogância, mas eu estou procurando uma palavra, ela não está vindo, daqui a pouquinho ela vai vir. Não é ganância. O lado bom da ganância, qual que é? A ambição. Obrigado. Quando a ambição a cidade fica pequena demais por conta da sua ambição, você vai para São Paulo, porque ela te permite um certo anonimato e um recomeçar. Saão Paulo tem essa coisa do recomeço. Só que são os humanos mais interessantes do Brasil inteiro que tiveram a coragem de ir para São Paulo. Imagina você sair das suas raízes e ir para São Paulo de mala e cuia. Deve ser horroroso você chegar naquela cidade que não tem céu, que não tem horizonte, que não tem pôr do sol, que não tem nascer do sol, que praticamente não tem sol. Eu cheguei aqui em Brasília, parecia que eu estava recebendo agulha nos meus olhos, porque eu vivo na sombra. São Paulo só tem arranha-céu. Eu nunca vi um pôr do sol, eu nunca vi horizonte na minha cidade. A luz é diferente, as pessoas a gente é uma cidade de sombras. E sombras é muito legal e muito ruim ao mesmo tempo. A gente tem os dois lados da sombra. Então, uma cidade de gente. Essa gente se reunia em lugares específicos, em espaços, em propriedades privadas. Quando esses espaços eles sumiam, um pedaço meu, como um argentino que queria ser paulistano, sumia junto. Porque a gente não tem uma esplanada, a gente não tem uma catedral, a gente não tem um museu, a gente tem lugares físicos. É ali que é no Riviera, no Mirante 9 de Julho, no Altino Arantes, no Cine Joia, no Teatro Municipal, que a nossa identidade como paulistano ela foi formada. Então, meu propósito, e aí eu chego em vocação e propósito, é encontrar esses lugares abandonados na cidade, que eu chamo de hardware, e com tecnologia e inovação, ou palavra de ordem que vocês quiserem construir aqui, trazê-los de volta à vida, porque eu estou sempre falando de São Paulo. Por isso que eu nunca vou fazer um negócio em Brasília, em Curitiba, em Belo Horizonte ou num shopping center, porque eu só falo de São Paulo e só falo do centro de São Paulo. É só isso que eu sei fazer. Se eu for fazer qualquer coisa fora disso, e isso eu sei fazer muito bem, vai ser mentira.
E eu não lido com mentira, eu não me sinto bem com mentira. Então, e não é porque acho que a mentira seja moralmente superior à verdade. É porque, sem mentira, a gente não teria chegado aqui no final do dia, né? Vamos combinar que a gente fala mentira o tempo inteiro um para o outro. Pequenas mentiras, você pode chamar de mentiras brancas, o que você quiser chamar, mas você, o tempo inteiro, você está num duelo conversando com o outro, tentando convencer do seu ponto de vista. E a gente mente o tempo inteiro. Só que a verdade é bonita exatamente por ela ser rara. E eu gosto das coisas bonitas, eu gosto das coisas bem feitas, das coisas bonitas, das coisas simétricas, eu tenho esse apreço pela ordem. Eu acho que essa é a nossa função como humanos, assim, esse é a nossa bênção e o nosso pecado, sendo um pouco religioso. A gente constrói mundos, só que os mundos que a gente constrói nos destrói na sequência. A gente vive de caos e o caos para a gente é insuportável e a gente quer dar ordem para esse caos. E para a gente dar ordem para esse caos, a gente constrói. E a gente fala e a gente produz. Numa tentativa vã de escapar do caos. A gente vai voltar para ele, porque tudo vai voltar para o caos. Mas a gente tenta existir enquanto humanos, produzindo esses pequenos mundos. E esses mundos foram onde os meus antepassados viveram. Propósito, política. Política não é essa relação vertical, que acontece aqui em Brasília. Não estou nem um pouco interessado nessa política, mas eu estou preocupado na política no contato, na micropolítica, no contato com o outro. Então, como eu me relaciono com o meu consumidor? Política. Como eu me relaciono com o meu sócio? Política. Como eu me relaciono com a faxineira do meu negócio? Política. Com a minha segurança? Política. Tudo que está dentro do meu redor, porque um negócio é tão bom quanto a emergência das pessoas que estão ali. Não existe pessoa jurídica, só existe pessoa física. É um monte de pessoa física, um monte de gente produzindo uma visão comum. Isso que um cara tem que fazer quando ele se diz CEO. Eu agradeço pelo festival por me elevar ao cargo de CEO, que eu não tenho nem cartão. Isso que eu posso dizer, quando você é CEO, quando você é responsável, quando você é criador, você mostra o que você quer. Olha, esse é o mundo para onde a gente vai. Quem está aqui, está comigo e está na direção desse mundo. Se você não estiver na direção desse mundo aqui, não fica comigo, porque você vai se decepcionar. Aí eu tenho um lado político, e eu sou o meu lado político, ele vai falar, você é de esquerda, você é de direita. Eu não estou mais nessas categorias tão obsoletas quanto esquerda e direita. Fazia sentido na década de 60, talvez, no começo dos anos 70, até os anos 80 fazia. Hoje em dia, não faz mais, pelo menos no meu entender. Mas eu sou um humanista, e eu gosto de gente, eu gosto de construir palco. Então, a minha relação com aquela pessoa com a qual eu estou construindo, que está consumindo, eu preciso dar... Essa é a coisa mais importante para reduzir risco. Dê valor ao dinheiro da pessoa que está consumindo o teu produto ou o teu serviço. Dê valor. É difícil você conseguir dinheiro hoje em dia. Então, e dinheiro é diferente de preço, apesar dos dois estarem intimamente ligados. Se você coloca que um hambúrguer vai custar, suponho, R$30, tá ótimo. É um preço alto por um hambúrguer? Eu acho altíssimo. Mas me entrega o melhor hambúrguer da minha vida. Porque como é que se fala? Que é a mãe da decepção. A expectativa é a mãe da decepção. Se você colocou uns R$30 no teu hambúrguer, saiba que eu vou esperar um hambúrguer de R$30. Se não chegar um hambúrguer de R$30, eu vou te gongar no Foursquare, no Google. Vou falar mal. Porque R$30 não são 3 notas de 10. R$30 é um papel relativo. Prestem atenção nisso, porque isso aqui é a base. Eu demorei muito tempo para entender. Pedaço de papel de R$30, uma nota de R$10 não é uma nota de R$10. Ela não vale o que ela pode comprar. Ela vale o quanto que aquele humano que está com R$10 no seu bolso teve que trabalhar para ganhar R$10. Vou repetir, não é pelo poder de compra, é pelo tempo de vida de uma existência que teve que se dedicar ao trabalho, normalmente num regime de opressão, porque trabalhar é viver sob regime de opressão, para ter acesso àquela nota de R$10. Você não está com R$10 na mão, você está com um pedacinho da vida de alguém. E aí? Muda completamente o valor do dinheiro. Quando você começa a pensar desse jeito, eu estou pegando pedaços de vida de uma pessoa, eu estou entregando pedaços da minha vida, e eu estou tentando fazer com que essa coisa seja, essa troca, ela seja realmente positiva para o outro lado, porque se for positiva para o outro lado, o que a gente chama de experiência, que é uma outra palavra de ordem nos dias de hoje, o cara vai voltar. E eu não vou precisar fazer marketing, porque não tem nada melhor do que um cliente satisfeito.
Então eu tenho que fazer, meu jogo é o jogo inteiro de o tipo de produto que eu vou montar. Eu sempre monto produtos esféricos, que tem vários componentes. Eu não bebo álcool. Nunca bebi uma cerveja na minha vida, e eu faço bar. E eu sei que o álcool é muito mais do que o líquido que colocam dentro de um copo. Eu não gosto de música eletrônica e tive 4 boates. Eu sei que o produto é muito maior do que aquilo que é apresentado. Então, os produtos têm que ser esféricos e você tem que colocar um preço certo, porque preço é componente de experiência. Estou falando barato demais e nem caro demais. Mas, por exemplo, eu quando vou montar um restaurante novo, eu falo, olha, chefe, vamos lá, o cardápio vai ser 80% vegetariano, desses 80% eu quero 40% vegano, 20% de proteína, você não vai usar proteína vermelha, e o prato maior, o preço maior que você vai cobrar é R$55, o menor é 28. Pode criar a partir daqui. Essa moldura que eu posso te dar. É a partir daqui que você cria. Eu não vou esperar o cara criar para depois olhar, e aí eu tenho que encontrar o chefe certo para isso. Eu preciso encontrar um chefe que tenha alinhamento ético e político com a maneira como eu vejo o mundo. E aí o produto vai existir. Ele é um suporte de uma visão política. Porque o Warhol, depois eu encontrei uma frase do Warhol genial, eu vou ler aqui ela para vocês, quando eu for embora. Que eu estava vindo para cá, eu achei genial, porque fecha tudo isso que eu estou falando aqui. Da mesma forma como arte, ela está intrinsecamente ligada a negócios, arte é dinheiro, isso desde os Medici em Florença, desde o Renascimento é assim, ou desde antes do Renascimento, os negócios são uma forma de arte, no sentido de, eles são formas de expressão, eles são suportes para você exprimir uma visão de mundo. Por quê? Se ele não der certo do ponto de vista de dinheiro, ele deu certo do ponto de vista da vaidade, ele deu certo pelo ponto de vista da maneira de expressão, e você goza contando história. É uma das coisas mais antigas, é uma das atividades mais antigas do mundo. Você contar história, você se expressar, você falar, você existir através das palavras. Os tupis guaranis, eles têm uma definição linda para a garganta, que é ninho de palavras. Eu descobri também hoje na exposição do museu aqui. Por favor, frequentem, porque ela está muito bem montada. E eu fiquei pensando que quando a gente fala e quando a gente está colocando para fora, eu falo muito antes do negócio existir, porque eu estou construindo esse mundo à base de palavra. Eu estou construindo, falando e mostrando e desenhando e construindo. E você construir mundo é uma das coisas mais deliciosas que existe. Você transcende a tua humanidade sendo criador, é muito bonito isso. E eu acho que é o melhor estímulo para qualquer pessoa criar, empreender, tem que ser esse. Tem que colocar para fora alguma coisa. Propósito, política e problema. E, no caso de um problema, todos os meus negócios começam com um problema. Problema é uma das melhores, eu sou engenheiro, eu adoro problema. O mundo é cheio de coisas imperfeitas. Agora, mais uma vez, eu falei assim, eu estou bastante inspirado por Brasília, então eu estou trazendo muito Brasília para cá. Eu estava aqui na praça de alimentação, fui comer um sushi, e eu tentei pegar aquele sachêzinho de molho shoyu e colocar no meu sushi, rasgando a pontinha. Alguém já tentou fazer isso? Eu acho que é uma das experiências mais tristes que existem. Eu fiquei com medo de ficar completamente tomado de sushi, ficou pingando, aí eu espremi o saquinho e não saía, aí eu rasguei, eu tenho 1,85 m e 92 kg, demorei 3 minutos para abrir um saquinho de sachê. Não é possível que alguém não tenha inventado ainda uma outra maneira de fazer você colocar shoyu no teu sushi quando você está numa praça de alimentação. Daí surge a inovação, por um problema que alguém não conseguiu resolver. Então, quando você acha um problema e você resolve esse problema, digo mais, o saquinho era de plástico, o que me dá um certo nojo, uma certa preocupação com o futuro do mundo. Alguém tem que construir uma maneira de você dispensar sachê, mostarda ou ketchup de uma outra maneira que não seja essa maneira antiga e velha. Porque o mundo não suporta mais a nossa maneira de existir. A gente está chegando mais uma vez no limite histórico. A gente vai se lembrar desse momento porque a gente não deu ouvidos a ele. E eu, francamente, eu não estou me preocupando muito isso porque eu vivi 45 anos da minha vida muito bem, obrigado. Está tudo certo, eu estou preocupado com a minha filha. Eu não estou preocupado nem com vocês, estou preocupado com a minha filha. Mas para isso você tem que partir de uma motivação egoísta para você pensar em distender a situação, porque a situação está ficando insuportável. Bom, enfim, eu não vou ficar falando muito sobre isso, porque senão eu começo a me inflamar e daqui a pouquinho eu estou dando discurso. Já estou, né?
Voltando então, propósito, política e problema, que são fatores que eu uso para diminuir o risco do negócio. Tudo que eu estou falando aqui não é a visão altruísta de um cara que quer abraçar a árvore e falar Hakuna Matata, abraçar o coleguinha do lado e falar vamos existir juntos. Eu não estou interessado nisso. Eu sou egoísta, como a grande parte dos homens cis, héteros, brancos, blá, 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 blá. Só que eu estou interessado numa outra maneira de existir. Eu não quero existir com medo. Eu não suporto mais sentir medo. Medo do futuro, medo do clima, medo da situação política, medo da violência, medo. O medo paralisa. É uma existência insuportável você viver com medo. Eu quero uma outra existência. Eu tenho que existir na potência de confiar no outro. Só que para isso a gente tem que distender desigualdade social, senão não vai rolar. Não vai ter outro jeito. Todo o problema que eu acho que a gente vive hoje em dia, seja qualquer expressão de fascismo que vocês queiram, racismo, homofobia, misoginia, gordofobia, machismo, qualquer uma é derivada de desigualdade social. Porque desigualdade social gera desigualdade também de condições de começo, desigualdade de educação, desigualdade de exemplos e por aí vai. Atrás de todo fascista tem um outro fascista. Atrás de todo preconceituoso tem um pai que não teve... E a culpa às vezes não é dele, porque é estrutural, ou ele não tinha tempo para educar, enfim. Eu não vou, senão eu vou desencadear isso até depois de amanhã. Então, vou entrar aqui, porque já estou chegando no meu limite de tempo. Vou falar para vocês da minha apresentação. Pois bem, este é o Teatro Municipal de São Paulo, que é o lugar onde eu montei meu último negócio. Estou na frente de vocês. Que é o lugar onde eu montei meu penúltimo negócio. Teatro Municipal, foi aqui que São Paulo começou. Aqui São Paulo começou, São Paulo era muito dependente do café. Na virada do século XX, existe um projeto modernista de industrialização da cidade por conta do carro, da indústria primeiro e depois do carro. Então a gente pega e faz uma réplica da Ópera de Paris, copiamos a Ópera de Paris, damos uma zipada nela e colocamos ela no centro da cidade e fala, São Paulo, por quê? Demonstração de poder. A gente quer falar para todas as outras cidades que a gente está recebendo as melhores óperas do mundo. A gente está querendo colocar São Paulo no mapa mundial das artes. Demonstração de poder. Colocamos São Paulo aqui. São Paulo, para mim, é o ponto e marco zero da nossa identidade. Problema, aí eu chego no Teatro Municipal, esse é o Salão dos Arcos, depois que a gente limpou e deu uma reformada nele. O Salão dos Arcos era o espaço que ficava no subsolo do Teatro Municipal, que era por onde subia o túnel. Obviamente, no começo do século XX não tinha climatização, então o ar era soprado pelas galerias vicinais, pelas praças vicinais e subia por aqui pela nave central. Então essas são as fundações do Teatro Municipal. Um outro problema, meu propósito, então, quando eu falo que eu estou colocando no Teatro Municipal, propósito porque eu estou falando da identidade de São Paulo. Problema, o que fazer com o subsolo do Teatro Municipal? Como que eu resolvo isso? Vou resolver colocando um bar. Que problema que eu estou querendo resolver? Botando um bar. Um bar precisa ser atualizado. Eu só tenho semente de futuro, eu sou um futurólogo, os meus negócios são pensamentos sobre a socialização no futuro. Eu acho que o Bar dos Arcos é um bar do futuro, e eu vou explicar por quê. Eu acho que agora, e tem várias coisas que apontam para isso, a gente tem que consumir álcool de uma outra maneira, a gente consome álcool demais. Álcool é um veneno, álcool vicia, álcool destrói famílias. Eu vendo álcool. Eu tenho que refinar o consumo do álcool. Eu tenho que fazer com que as pessoas não entrem num lugar e tomem 10 vodkas com energético. Eu preciso que elas tomem 2 drinks. E não porrem o carro na sua saída, porque eu gosto dos meus consumidores vivos. Então, álcool, para mim, a gente tem que refinar o uso do álcool. A gente tem que estetizar o consumo do álcool. Não sou eu que penso assim apenas. O mundo inteiro, a coquetelaria está emergindo. Para o Brasil, pela primeira vez na história, tem 3 países no 50 Best. 3 bares um bar no 50 Best, que é o Guilhotina de São Paulo, e 2 bares na lista dos 100 melhores bares do mundo, que é o Frank, que eu montei também no Municipal, e o Subastor como 51. A gente tem 2 bares entre os 50 melhores bares do mundo. O álcool está se refinando, ele está virando uma experiência estética que vai mais além do líquido, e eu vou mostrar o que a gente fez aqui. Quando eu vou começar um negócio, eu preciso de um manifesto. Eu queria falar que um bartender é um artista. Óbvio que ninguém vai ver um bartender como um artista, né?
Então eu tenho que construir relações. Eu não faço dinheiro, eu não invisto nada em marketing. Eu não compro publicidade, eu não compro boost, eu não compro tráfego. Eu faço conteúdo. Então eu pego todo o dinheiro que eu enfiaria em propaganda e construo conteúdo. E às vezes, eu sou uma empresa pequenininha, o Arcos fatura bem, muito bem, fatura R$1 milhão por mês. Mas é comparativamente pequeno com um bar, não é uma indústria, né? Não tem faturamento de milhões e milhões e milhões. É um bar. Então eu tenho pouca energia. Essa pouca energia que eu tenho, eu construí, eu ensinei, eu estimulei as pessoas que trabalham comigo a fazerem cursos de, sei lá, uma masterclass sobre narrativa do Neil Gaiman, falei para todo mundo fazer Lightroom, Premiere, entender as ferramentas e começar a criar. Esse daqui é o fruto da nossa primeira criação, que é a campanha que dá origem à primeira temporada dos nossos drinks. Está com um pequeno delay, mas vocês entenderam o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando ligar uma bartender a uma bailarina. Aí eu peguei aquele salão que estava abandonado e transformei nisso daqui. Um labirinto de mesas retroiluminadas. Por quê? Estou resolvendo um outro problema. Se eu colocasse mesa e cadeira aqui, ficava parecendo uma cantina. Não dava, porque o espaço é muito entrecortado, ele é labiríntico. Aí eu falei, isso aqui é um labirinto. Eu falei, o Iluminado. O Iluminado tem uma cena, o labirinto é um eixo central no filme Iluminado do Kubrick. Quem não assistiu, por favor, hoje. Isso é uma ordem. E, no final das contas, o labirinto é um eixo central do filme. Eu falei, eu vou construir um labirinto, só que eu não podia, o lugar é tombado pelos 3 órgãos, Condefat, Cofam, IFAM, Condefat e Compresp. Eu não podia colocar um prego. Então eu não conseguia iluminar. Eu tive que fazer com que as mesas fossem iluminadas. E fazendo isso, eu resolvi um outro problema. Eu faço as pessoas se encontrarem. Quando você vai num restaurante e você compra uma mesinha, você compra uma mesa por 1 hora, é uma pequena propriedade privada temporária. Você tem uma mesa só para chamar de sua. Aqui eu faço com que pessoas desconhecidas se encontrem. Aqui eu faço com que os humanos fiquem desconfortáveis um ao lado do outro, que os namoros comecem, que os namoros terminem. Isso é um palco. Eu encontrei outro dia, olhando para as redes sociais do Arcos, que aliás eu sugiro que vocês sigam, porque é incrível o trabalho que eles fazem. Eu comecei a ver relatos de pessoas que se tinham enamorado nesse balcão iluminado. Mas esse balcão me traz outras vantagens. Então, esse balcão está aqui porque eu estou resolvendo um problema e porque tem uma característica política. Qual que é a característica política? Juntar gente. Cheio das pessoas. Mais uma coisa política. Na parte de trás, eu falei assim, eu não gosto... Quando você vai num restaurante e tem um grupo de 6 pessoas cantando parabéns a você, isso estraga a experiência. O parabéns a você, o bolinho, todo mundo já fez isso, eu também já fiz, mas estraga quem não é aniversariante, a experiência de quem é aniversariante. Então, todos os grupos maiores do que 4 pessoas eu coloco no fundo. E coloco as pessoas ali no fundo, e aí você pode cantar parabéns a você à vontade, mas ali nos balcões iluminados não. Ali no máximo 4 pessoas. O que acontece quando você coloca um drink dentro desse copo? O drink brilha, certo? O que acontece quando o drink brilha? Você posta. O que acontece quando você posta? Eu não faço marketing. Simples, tão simples quanto isso. Físico e digital estão na mesma dimensão, vibram na mesma frequência. E por um outro lado, o mundo físico influenciando o digital. Agora o contrário. Eu vejo depois o relatório de todos os meus... da minha audiência e dos meus drinks com mais engajamento. Um drink vermelho teve mais engajamento do que o drink azul. O drink vermelho vai ser mais produzido na segunda carta. Físico e digital, eu posso chegar... Eu, por exemplo, sei que a minha audiência tem entre 25 e 35 anos, é predominantemente feminina, 70%. Se você for no Arcos no sábado, hoje, você vai esperar 3h30 na fila. Uma coisa super desagradável. O que eu faço para reduzir fila? Eu coloco uma cartomante na fila. Por quê? Porque minha audiência é predominantemente feminina.
a metafísica ou a astrologia está sofrendo uma ascensão gigantesca de uns anos para cá. Logo, eu sei que minha audiência vai gostar e eu vou tornar a fila dela lá dentro mais interessante. A espera dela mais interessante. Ó, eu estava falando que isso daqui é super importante. Isso aqui é um filtro, que obviamente que não vai rodar, mas era um vídeo que não consegui rodar, mas enfim, acreditem em mim. A gente fez um monte de filtro para o Arcos, usando os grandes clássicos. Esse aqui, obviamente, é a Laranja Mecânica. Então, a gente colocou filtro de Instagram, no Instagram do Arcos, Laranja Mecânica, Melipolan, o Iluminado, e você vai usar filtro de Instagram sobre cinema. Por quê? Porque é legal, a gente gosta de se divertir fazendo isso. Vai vender mais? Eu não sei, mas é uma ideia fraca, eu amo ideia fraca. Essa daqui, por exemplo, é a Anne fazendo uma foto com Laranja Mecânica. Depois não vai dar tempo de explicar porque acabou o meu tempo, eu vou passar rapidinho. Drink, 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 comida, comida, comida. Tudo é feito para ser instagramável, tudo é feito para virar bumerangue, tudo é feito para gerar boas fotos. Gastronomia e drink estão absolutamente interconectados. Uma criadora foi lá e desenvolveu esse laço de latão que a gente coloca em torno da xícara, porque é a fita da ginástica olímpica. Está tudo conectado, tudo. O palco, a gente tinha um palco, a gente está no Teatro Municipal. O que a banda está apresentando aqui? É um quarteto de cordas, a gente só coloca quarteto de cordas e tem que ter menos de 30 anos. Ponto. Deixa os meninos que tocam cordas, violinos, cellos e tudo mais descerem e eu que faço o repertório. Primeiro repertório, Game of Thrones. Todos os clássicos da temporada de Game of Thrones em formato de cordas. Da segunda temporada, Stranger Things. Eu me aproprio do espírito do tempo. Se teu negócio não está conectado com o espírito do tempo, ele está errado. Agora, na terceira temporada, clássicos da música eletrônica em formato de cordas. Kraftwerk, a gente está colocando em formato de cordas. Piscina de bolinhas. Eu cheguei lá, tinha acabado o dinheiro, tinha esse espaço ainda no fundo que a gente não sabia o que fazer. Eu tenho uma filha de 7 anos, eu vou para o bar com a minha filha de 7 anos. O meu sócio olha para mim um dia, o que a gente faz com esse espaço? Eu falei, vou comprar um monte de piscina de bolinha, joga aqui e que minha filha se interesse por isso, porque aí eu tenho onde deixar minha filha e eu posso trabalhar em paz. Eu adoraria ter uma piscina de bolinhas de, sei lá, 30 metros quadrados para brincar. O que aconteceu? Esse virou o espaço mais instagramado e com filas de 2 horas dentro do meu próprio bar, que já tem uma fila de 3 horas, para as pessoas tirarem fotos. Ali atrás está escrito tudo está delicadamente interconectado. E, acreditem, tudo está delicadamente interconectado. Então, o teu negócio ele tem que contar uma história. Ele tem que mostrar quem você é. Ele tem que ser um legítimo suporte de visão de mundo. Caso contrário, ele não tem muita chance de dar certo. O último vídeo, eu tinha mostrado o trailer. E essa aqui é a minha linda equipe. Essa é a minha linda equipe, composta por mulheres trans, imigrantes, gays, gêneros não binários. Sabe por quê? Porque é uma plataforma política. Eu coloco uma mulher trans na porta do meu estabelecimento e eu estou fazendo um monte de homem branco, cis, hétero, de elite, saber que o poder não está na mão deles, naquele exato momento, naquele microcosmo, está na mão de uma mulher trans negra de 1,80 m que veio da quebrada. Eles vão tirar a mulher trans e negra do lugar de submissão onde ela sempre esteve e nunca deveria ter saído e vão entrar num lugar de vão ter que inverter o sinal. Se eles não quiserem voltar, eu agradeço, porque eu não quero dinheiro de fascista.
Eu não preciso, dinheiro é uma troca energética. Então, obrigado para minha equipe linda e obrigado para vocês.